Olá, pessoal. Então, vamos agora, nos próximos 15 minutos, falar desse tema que realmente vocês vão ver como é importante, como vai definir algumas diretrizes do seu tratamento. Muito bem. Então, a importância da investigação no tratamento da epilepsia. Eu quero começar falando, que obviamente eu sei que a maioria sabe, mas é sempre bom repassar alguns conceitos fundamentais. Então, o que é epilepsia? Epilepsia é a ocorrência de crises epiléticas espontâneas. Então, quando elas começam a ocorrer de forma espontânea e repetida, o diagnóstico, o nome que se dá para isto é epilepsia. Tá, então agora eu falei crise epilética. E o que são crises epiléticas? É um sintoma decorrente de descargas neuronais que são anormais e exageradas. Então, vejam bem, nosso cérebro funciona com descargas elétricas. O tempo todo está ali um neurônio passando a informação para o outro, e isso se faz através de descargas elétricas. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, os neurônios, olha que aqui é o corpo, aqui são as ramificações, são os dendritos que nós chamamos, e quando um encontra o outro, são as sinapses. Muito bem, se em uma região ou em várias regiões do cérebro houver um descontrole e começar a gerar descargas elétricas exageradas, nós vamos ter um sintoma. Este sintoma é o que nós chamamos de crise epilética. A repetição das crises epiléticas é a epilepsia. Muito bem. Então, sabendo isso, a primeira pergunta, por que é importante a investigação? Né? Quando vocês vão a um consultório médico contar os sintomas que está ocorrendo, a pergunta que tem que vir na nossa mente, na mente dos médicos, é mesmo epilepsia? Como que eu vou responder isso? Ouvindo atentamente a história clínica, uma descrição detalhada das crises ou do fenômeno que está acontecendo, e é fundamental a presença de um acompanhante. Né? Claro, obviamente, no caso da criança, os pais, nem tem como a criança escrever, dependendo da idade, ela já pode sentir algumas coisas, então também devemos perguntar à criança o que ela sente, mas no caso dos adultos, pessoal, tem que ter um acompanhante que viu, né? Porque muitas vezes há a perda da consciência. Então, a pessoa, o seu acompanhante vai falar, virou a cabeça, virou os olhos, mexeu a mão, como foi esse movimento, lado direito, lado esquerdo. Então, a história clínica é fundamental. Outra importância de ter o acompanhante, ou às vezes de ter o registro desses eventos, é o horário de ocorrência das crises, porque o horário de ocorrência das crises, muitas vezes, pode levar a se pensar numa determinada síndrome epilética. Algumas síndromes têm crises preferencialmente no despertar, outras exclusivamente no sono, outras não têm horário no sono, na vigília, então o horário de ocorrência. Tá? Fatores desencadeantes ou fatores facilitadores das crises, isso também é bastante importante e isso deve ser sempre perguntado para o paciente, para a família. Muito bem. A próxima pergunta que a gente tem que fazer perguntou tudo aquilo, convenceu? Não, é sim, é epilepsia? As crises são de origem focal ou as crises não são de origem focal? Então, muito bem. Crises de origem focal, o que são crises focais? Né? Crises focais são aquelas que iniciam num ponto, né, específico, num grupo de neurônios ou em uma rede neuronal relativamente limitada, muitas vezes a um hemisfério cerebral, pode ou não se espalhar na sequência. Então, aqui um exemplo, começaria a crise aqui desse ponto, aqui em verde, ela poderia espalhar a todo o lobo temporal e depois, na sequência, até ir para o outro lado, mas o início dela foi localizado. Outro tipo de crise são as generalizadas. As generalizadas, por sua vez, então, se iniciam em algum ponto do córtex cerebral e depois, rapidamente, elas vão se espalhando para outras regiões, de tal forma que os dois lados
do cérebro ficam acometidos simultaneamente, e quando nós vamos realizar um exame, um eletroencefalograma, nós vamos encontrar estas alterações generalizadas, e não apenas em um ponto. Muito bem, então isso também é muito importante responder. O próximo passo seria o eletroencefalograma. Bom, por que a gente quer o eletroencefalograma? Uma coisa que tem que ficar bem claro aqui é que o diagnóstico de epilepsia é clínico. Por quê? Dá para imaginar, eu mostrei aquele videozinho para vocês com os neurônios despolarizando, com os neurônios gerando descargas elétricas. Eu disse que a crise é um momento em que há uma alteração daquilo e um excesso de atividade elétrica cerebral, momentaneamente. Muito bem, então não é o tempo todo que está havendo alterações da atividade elétrica do cérebro. Então, eu posso, sim, ter um eletroencefalograma normal. Então, isso não exclui o diagnóstico. Se a história clínica me convenceu, eu posso fechar esse diagnóstico. Mas qual a importância do eletroencefalograma? Ele vai contribuir, obviamente, se ele estiver alterado, vai ajudar bastante, né? Inclusive até definir se as crises são focais ou generalizadas. E também ele vai nos ajudar na quantificação das anormalidades presentes, né? E algumas síndromes podem ser facilmente diagnosticadas pelo eletroencefalograma. Por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil, ausência da infância, ausência juvenil. Então, também são bastante fácil, né, na dependência das alterações do eletroencefalograma, encontrarmos as alterações típicas e poder fechar esse diagnóstico. Então, aqui só para ilustrar, né, um eletroencefalograma, cada linha é uma região do cérebro, e aqui, daqui até aqui, uma anormalidade, como vocês podem ver, envolvendo todas as linhas, e, portanto, isso daqui é generalizado. O tipo dessa crise é ausência, com perda da consciência, uma crise generalizada do tipo ausência, que é diferente desse outro exemplo aqui, que as anormalidades estão aqui, ó, só nesta região, que é a região do lado direito do lobo temporal. Então, aqui vai dar uma crise focal desperceptiva. Ambas têm perda da consciência, mas vão ter características clínicas um pouco diferentes. Pode existir casos que elas são clinicamente até muito semelhantes, mas o eletroencefalograma será completamente diferente numa situação e outra. Muito bem. E aí, tudo isso por quê? Para a escolha do melhor fármaco antiepilético, ou como atualmente existe a tendência a mudar o nome desses fármacos, fármacos anticrises, tá? Então, eu vou ter excelentes fármacos para crises focais e excelentes fármacos para crise generalizada. Existem aqueles que eu posso utilizar tanto para crises focais quanto para crises generalizadas. Mas, em geral, quando eu tenho certeza do diagnóstico, eu posso escolher o melhor para aquele tipo de crise. Então, vejam a importância da investigação e do diagnóstico correto, como já foi falado aqui. Outro ponto importante são os exames de imagem. Ah, mas por que eu vou fazer o exame de imagem? Vem, obviamente, algumas perguntas, né? Tanto por parte do paciente quanto dos familiares. Primeiro, é mesmo epilepsia. Segundo, por quê? O que aconteceu que, num determinado momento, o cérebro perdeu o controle do normal e começou a gerar essas descargas elétricas exageradas? Então, nós vamos investigar a causa, a etiologia. E aí entram os exames de imagem, que são muito importantes para a investigação. Aí, de exames de imagem, nós falamos em ressonância e tomografia. A tomografia é um exame mais básico, mais simples, muitas vezes utilizado em situações de emergência, né? Aconteceu uma primeira crise, os familiares nem sabem o que é, nunca houve aquilo, vão para um pronto-socorro, chegando no pronto-socorro, então o médico vai pedir um exame mais rápido, que é uma tomografia que já vai servir para excluir causas importantes, por exemplo, como tumores, né? E a ressonância magnética vai ver detalhes. Então, aqui, alguns exemplos, aqui é uma lesão tumoral que seria facilmente diagnosticado na tomografia, né? Aqui
nós vamos ver uma malformação do desenvolvimento cortical mais difusa, aqui uma alteração do hipocampo, que a tomografia não vai ver do lado direito, e às vezes pequenas alterações vasculares. Alguns exemplos para vocês verem que a tomografia ou a ressonância vão ajudar a diagnosticar lesões no cérebro que poderiam ser a causa das crises epiléticas. Muito bem. Mais um ponto importante em relação à investigação. Exames gerais, né? É claro que nós temos que avaliar alterações sistêmicas, então, a presença de uma alteração na glicose é muito importante, glicose baixa ou glicose muito alta poderia gerar crises, algumas alterações hormonais, doenças inflamatórias, né? Então, eu tenho que pesquisar se existe algumas dessas patologias para explicar o caso, né? Anormalidades metabólicas em recém-nascidos e lactentes, então vai para aquela vertente da pesquisa dos erros inatos do metabolismo. Outro ponto bastante importante seriam os testes e avaliação genética, né? Quando eu vou pedir um teste genético? Quando eu vou pedir uma avaliação genética? Bom, em algumas situações é bem claro, assim, de novo, pela história clínica. Por exemplo, a síndrome de Dravet, que vai cursar, então, com crises relacionadas a aumento de temperatura, febre, quadros infecciosos, as crises já no primeiro ano de vida, inicialmente podendo receber um diagnóstico de crise febril, aí ao longo do tempo as crises vão se mostrando mais frequentes, prolongadas, levando a frequentes internações, a estado de mal epilético, que seria aquela crise que não passa aí num período de 30 minutos, então eu já vou pensar em Dravet, e aí eu já devo pedir um mapeamento, o sequenciamento do gene SCN1A, né? Outras situações também eu posso imaginar, fazer já alguns diagnósticos clínicos, por exemplo, síndrome de Rett, dá para pensar clinicamente, então também vamos para os testes genéticos, né? Síndrome de Angelman, também vamos para os testes genéticos, mas também aquelas situações, principalmente crianças, que cursam com muitas crises, estão com atraso, a ressonância não mostra nenhuma lesão estrutural, eu tenho que pensar, sim, em alterações genéticas. Então, eu devo pedir, posso pedir já uma avaliação para o geneticista, já pedir alguns testes de sequenciamento genético, um painel de genes para avaliar, e a importância disso é enorme, né? Então, por exemplo, Dravet, eu não vou prescrever fármacos que bloqueiem os canais de sódio, né? Posso fazer, como a doutora Letícia falou, diagnóstico de algumas síndromes que a dieta cetogênica vai ser a chave do tratamento, né? Então, por exemplo, que é a doença de De Vivo ou a deficiência do GLUT1. Então, sempre que tenho muitas crises, não tenho uma etiologia definida, né, vale a pena, então, pensar nas causas genéticas e investigar. E aí, os testes funcionais, né, que também são outro ponto aí da importância na investigação. Os testes funcionais vai desde um SPECT, de um PET, para ver alterações de metabolismo em áreas específicas do cérebro, e principalmente naqueles casos que são refratários, e que eu estou pensando numa possível indicação cirúrgica, os testes funcionais ajudam bastante, e a avaliação neuropsicológica, né, que muitas vezes a gente esquece, assim, não pode, tem que ver o tratamento como um todo, né, além do controle das crises, bom, o que mais que eu posso ajudar, né, na qualidade de vida? Tem alguma dificuldade no aprendizado? Tem uma hiperatividade? A memória está ruim? Então, eu vou para um teste neuropsicológico para diagnosticar melhor essas dificuldades e, obviamente, propor um tratamento adequado para essas situações, tá? Então, o objetivo dos testes funcionais vão desde diagnóstico também e intervenção e tratamento. Bom, então, toda essa investigação que eu comentei até agora, ela vai servir para definir as estratégias de tratamento, né? Quando eu vou optar por uma medicação A, B, eu vou falar, não, mas agora é refratário, não, mas tem uma indicação cirúrgica, não, não tem uma indicação cirúrgica, eu tenho que ter esses itens já muito bem definidos do diagnóstico, do tipo de crise, se é focal, se é generalizada, do tipo de síndrome, né, do que tem na ressonância, se tem alguma alteração genética, isso vai ajudar
bastante na escolha do tratamento mais indicado para aquele paciente. Então, veja que a importância, assim, o tratamento ele tem que ser individualizado, não é porque tal medicamento deu certo para alguém que eu conheço, para alguém da minha família, para o meu amigo, para o filho do meu amigo, que vai dar certo para mim, certo? Então, cada um tem a sua etiologia, cada um tem o seu diagnóstico e, portanto, uma terapia mais específica para o seu caso. Né? Muito bem. Agora, sobre o segmento. Né? No segmento, é bastante importante também a avaliação clínica. Né? O médico deve perguntar, e se não perguntar, o paciente tem que falar, se ele está se sentindo bem, o primeiro vai, obviamente, falar do controle das crises, controlou, não controlou, melhorou, mudou, ficou mais curta, ficou mais longa, e além disso, efeitos colaterais, que frequentemente se esquece, o médico não pergunta, e o paciente às vezes fica inibido e pensa que para ter o controle de suas crises, ele tem que ter efeitos colaterais. Não tem, né? O ideal é controle de crises sem efeitos colaterais, tá? Qualidade de vida, pessoal, ter uma vida normal, tá? Então, efeitos colaterais, se o médico não perguntou, falem, tá? Qualquer sintoma clínico que exista. Outro dado que muitas vezes a gente tem que se lembrar, que tem efeitos colaterais que não mostram nenhum sinais clínicos e eu preciso de exames laboratoriais, né? Alguns medicamentos, por exemplo, podem diminuir plaquetas, podem alterar a função hepática. Então, sempre tem que ter controle com exames laboratoriais. E as dosagens dos medicamentos, os níveis séricos, porque no momento inicial vai se definir, vai se calcular a dose pelo peso, mas cada pessoa tem um metabolismo. Então, existem pessoas que têm um metabolismo muito rápido, e eu posso achar que estou prescrevendo uma dose muito alta, mas não estou. Vai ver lá no sangue, o nível está mais baixo. Então, de novo, o tratamento tem que ser individualizado. Bom, eu quero agradecer a todos vocês essa participação enorme aqui no YouTube, agradecer o Viva com Epilepsia, agradecer o Eduardo Caminada por essa oportunidade, por esse evento maravilhoso, e que ele continue cada vez crescendo mais e que em breve possamos nos encontrar pessoalmente como fazíamos nos anos anteriores.